Está no ar o programa Espiritismo para Todos. Aqui pela TVM de Matão, toda terça-feira, 18h45, após o Jornal TVM, e depois também no canal de YouTube, simultaneamente no canal de YouTube da TVM, na página do Facebook da TVM e posteriormente no meu canal pessoal de YouTube. Nós continuamos com esta série breve, são apenas, em média, 15 minutos de programa, mas com bastante reflexão. E nós temos hoje um convidado muito querido do movimento espírita do Brasil e também de Matão, sempre visitando Matão com a sua presença amiga, todo mundo gosta dele. É o nosso querido Jamiro dos Santos Filho, que todo mundo chama de o Mineirinho. Ele é de Araguari, Minas Gerais, e vai trazer para nós uma análise muito interessante sobre a tempestade acalmada, um trecho do Novo Testamento em que Jesus acalma a preocupação dos discípulos diante da tempestade durante a pesca. Comparada com as tempestades da atualidade, o que é que o nosso Jamirinho vai dizer? Vamos ouvi-lo e refletir com ele. Muito boa noite aos amigos do programa Espiritismo para Todos. Depois do convite que o Orson bondosamente nos fez, aqui estou para contribuir um pouquinho, participar com vocês desses momentos e levar uma mensagem de nosso Senhor Jesus. Então, eu escolhi o tema A Tempestade Acalmada. Tema que envolve a todos nós, porque, afinal de contas, nenhum de nós está isento de que alguma tempestade nos alcance. É verdade que as tempestades podem ser coletivas, como nós tivemos aí, ainda estamos no finalmente, graças a Deus, a pandemia que atingiu o planeta todo. Nós temos as tempestades na família, mas também nós temos aquelas tempestades que atingem a nós, individual. Ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar. Mas nesse mundo em que estamos, também ninguém tem garantias de não sofrer. Estamos vivendo dentro de um corpo muito frágil e vivendo situações desafiadoras no sentido social, no sentido de convivência de uns para com os outros. Estamos sujeitos às intempéries, à liberdade do outro que pode me atingir. Enfim, há todo tipo de desafios a serem vencidos, junto da família, com os irmãos, com os amigos, no trabalho, na vida, enfim. Então, é sobre isso que nós vamos refletir nesses minutinhos. E as tempestades, quando elas chegam, elas vêm para nos ensinar e para nos fortalecer. Mas mesmo assim, a gente não quer, é claro, ninguém quer sofrer. Mas eu vou ler um trechinho aqui, lembrando de nosso Senhor Jesus. Porque o Evangelho é inspirador para todas as situações da vida. Então nós nos lembramos daquela passagem do Evangelho em que Jesus acalma a tempestade. Eu vou ler um trechinho e a gente volta aqui. Está em Mateus, capítulo 8, começa no versículo 23. Então São Mateus relata o seguinte: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande calmaria. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar
lhe obedecem. Que beleza, né? Que maravilha. Então, fazendo uma comparação com as nossas existências, quando a gente adentra o nosso barco, o barco da vida, a gente fala, né? Que a gente adentra o barco da vida e vai para o mar alto das nossas existências. Nós adentramos o barco para atravessar o mar e chegar ao porto. O porto é a nossa volta para casa. Quando a gente nasce e quando a gente falece. Então, quando a gente adentra o barco, vocês atentaram para um detalhe aqui da leitura? Logo no início, eu quero dizer para você esse detalhe, presta atenção. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Meus irmãos, tenhamos consciência de que ninguém entra no barco da vida sozinho. Quando a gente adentra, pode ter certeza, Jesus já está lá. É isso que precisamos ter confiança. Ele entra primeiro, para depois os discípulos adentrarem. Então, você atentou para esse detalhe? Então, entenda e confie, acredite de verdade. Nós não estamos sozinhos no barco da vida. Ele está lá. Mas e aí acontece uma outra situação. A tempestade chega. É interessante você observar. Será que Jesus sabia que iria acontecer uma tempestade? É claro que sabia, não é? Ele sabia. E os apóstolos, os discípulos, sabiam? Não sabiam. Porque se Jesus falasse, e eles eram pescadores experientes, então se eles percebessem que haveria uma tempestade, eles não adentrariam. Então o que acontece? Por que Jesus não falou para os discípulos, olha, nós vamos adentrar o barco, mas vai ter uma tempestade aí. Por que ele não disse? Sabe por quê? Porque se ele falasse, os discípulos, Senhor, não vamos não, porque vai acontecer uma tempestade. Vamos ficar aqui. Assim é também na nossa vida. Quando adentramos o barco da vida, Jesus não pode falar para nós das nossas tempestades que iremos enfrentar no mar alto da vida. Porque senão a gente desespera. Nós entramos em pânico. Já pensou a gente ter notícia? Olha, daqui 5 anos estará na hora de você ir embora. Nós não suportamos isso, uma notícia dessa. Mas ele fica no barco, ele entra primeiro do que nós, mesmo sabendo das tempestades. Não é? Assim, quando chegar as tempestades da vida, que tenhamos a confiança de que ele está ali. Ele está ali. E ele alerta, ó homens de pequena fé, eu estou aqui. Será que mesmo a gente tendo Jesus no barco, nós entraremos em pânico? Precisamos confiar. Precisamos contar com Jesus, que ele pode acalmar as nossas tempestades. É evidente que nem todas as tempestades serão acalmadas como nós gostaríamos que fosse. Mas tenhamos a certeza de que aconteça o que acontecer, nós chegaremos ao porto. Nós alcançaremos o nosso destino com Jesus no nosso barco. Agora, a gente precisa também entender que as tempestades da vida acontecem, às vezes, que não estavam programadas. Sabe por quê? Porque a gente faz tempestade em copo d'água. Qualquer coisa, a gente causa uma tragédia e traz sofrimento, e traz dor. Uma tempestade que não estava programada. Assim,
que a gente conduza as nossas existências contando com Jesus, que ele está no barco, com um detalhe: entreguemos o leme na mão dele, porque a gente tem a obrigação simplesmente de remar. Se a gente remar o nosso barco, deixemos o leme com ele. Assim, nós não erraremos o destino, porque ele estará cuidando do barco. Mas, quando a gente deixa ele dormir e pega o leme e quer remar, a gente leva o barco para as pedras da dor, para as tempestades difíceis de serem vencidas. Então, meus irmãos, quando interpretamos essas palavras de nosso Senhor com mais profundidade, a gente vai notar que nosso Senhor jamais nos deixará sozinho. Uma última reflexão. Em qualquer tempestade da vida, o melhor lugar para enfrentá-la é dentro do barco. Pular não vale a pena. Quantas pessoas pulam do seu barco? Quantos deixam de viver e se afogam no mar da vida? Fiquemos no barco, enfrentemos as tempestades, porque jamais estaremos sozinhos. Ele vai acalmar os ventos, acalmar o mar, e assim vamos encontrar a calmaria e sair mais fortalecidos daqueles desafios que a vida nos oferece. Não é? Assim, não atente contra a vida. Nós vemos que o suicídio tem aumentado tanto. Não pulemos do barco. Assim, confiemos e que as nossas tempestades sejam acalmadas, mas nós não temos essa capacidade. O que Jesus tem é esse poder. Ele acalma a tempestade e também acalma a todos nós. Se ficarmos tranquilos, serenos, as tempestades da vida vão passar. Essa é a nossa mensagem da noite. Agradeço ao Orson a oportunidade. Meu muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Fiquem com Jesus sempre. Obrigado, Jamiro. A sua presença aumenta a simpatia que o povo matonense sente por você. Foi uma satisfação recebê-lo aqui conosco na TVM, no programa Espiritismo para Todos. Aos nossos telespectadores, o convite para que estejam conosco também na próxima semana, na próxima terça, com o programa Espiritismo para Todos, às 18h45. Muito obrigado pela sua atenção, nosso abraço e até lá!